Tudo bem, tudo bem. Mais uma 20 sexta-feira fria, né? O tempo tá demorando a mudar Sexta-feira aqui em fria, São Paulo. cara. Exatamente. Final de semana não vai esquentar. Pelo que eu estou acompanhando aqui, não vai ficar muito diferente de hoje, Não, não. esse aqui, previsão de E chuva. previsão de chuva, e eu confesso que veio de uma forma assim tão abrupta que a gente veio de uma onda de calor bastante. Uhum, Tava boa, né? Tava bem legal. uhum. Mas o ano também tá passando rápido. A gente tá 22 de maio hoje. Sim, Enquanto sim. grava. Cara, meio do ano já, Meio do praticamente. ano, exato, exato. Mais umas 2 semaninhas aí já passa metade. 2 semanas passa a metade, é verdade. Bom, vamos lá. Anúncios aqui antes de começar. Você tem algum especial ou sigo aqui o roteiro? Não, pode seguir, pode seguir. Fechado. Então, primeiro, sobre o canal no YouTube. Temos aí, para Uhum, quem não está assistindo aqui, apesar de que o LinkedIn dispõe também a opção de assistir uhum. online, mas tá lá no YouTube, né? Faz o joinha, né? Fazer o lance dos YouTube, faz o joinha É, também. faz o Exato. joinha. A gente também tem aqui o WhatsApp, o canal no WhatsApp para os anúncios que a gente tem feito, as outras novidades que a gente está trabalhando também. Daqui a pouco a gente coloca nos comentários para ficar mais fácil de usar o link Uhum, do WhatsApp, tá? Lembrar também que nós temos aí a parceria com a Identity Management Institute para carreira, preparação, né? Consumir um conteúdo agnóstico fabricante e aprender sobre identidade. uhum, Então, para quem está nessa linha de preparação, e é o que a gente está incentivando muito aqui, se preparar para o mercado, porque o mercado está cheio de oportunidade. Eu acho, o uhum, Rodrigo acha, também me corrige, mas essas oportunidades, é só a casquinha, tem muito mais vindo. Tá? Então, o Identity Management Institute, eles disponibilizaram um código de desconto para todo mundo. Eu e o Rodrigo, a gente não ganha nada com isso, né, Rodrigo? Infelizmente, né? Não, a gente não ganha Infelizmente nada não. com isso. É só para ajudar mesmo, galera. É o que você falou, né? Acho que semana passada a gente teve uma sessão muito boa, né, com a Caterine sobre a parte de carreira de identidade. Eu acho que esse é um recurso muito bom para o pessoal usar e realmente, né, aprender mais, fazer outros cursos. O mercado está mudando, né? O mercado está evoluindo. Acho que essa questão da IA está trazendo algumas mudanças. Então é sempre bom tentar se preparar para estar em cima, estar pronto quando a oportunidade chegar, né? Exatamente. E falando de mudança de mercado, falando de preparação, hoje a gente tem um convidado aqui especial que tem algumas décadas de mercado de identidade. Né? Ele vai contar um pouquinho mais, mas ele acompanhou muito bem essas mudanças e vai deixar para a gente também Uhum, aqui dicas, insights uhum. de como ele vê o mercado nessa mudança daqui em diante. E sem mais delongas, deixa eu trazer aqui o André Facioli. O André chegou e André, deixa eu fazer aqui o que eu prometi para Ah, é. ti. Ó. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Diego, bom dia, Rodrigo. Valeu estar aqui, parabéns aí pela iniciativa e vamos papear um pouco. Vamos papear. E o tema de É. hoje é Authorization Management Platforms. Quando IAM não é mais suficiente, André? Antes de a gente aprofundar aqui no tema, cara, quem é o André nas horas vagas? Um pouco do background. Fica à vontade, André. Legal, cara. Bom, André Facioli, 55 anos, 1,80 m, 98 quilos. Tá Olha aí. precisando emagrecer um pouquinho, mas algumas paixões da minha vida, né? Jogar bola é uma delas. Ó. A minha família é outra e identidade é a terceira. E qual Então, time você torce aí, André? Desculpa, vou te interromper, mas que time que você torce? Já que você joga bola, tenho certeza que você. Palmeiras. Ah, não, pô. A gente tem, cada um tem uma bandeira aqui, mas faz parte, cara. Cara, Palmeiras e Mas pelo feliz menos você é também, o né? único feliz aqui, né? Porque todo mundo aqui, eu e o Diego, só sofre com o Cara, negócio. até essa história de brincadeira, né? De campeão mundial e tal. Uhum. Não é pro Palmeiras, tá? Isso, tá? Mas a gente é feliz do mesmo jeito, tá bom? Então, só para não ter Tá tudo brincadeira, certo, né? já assumi os erros e tal, mas, cara, sou de verdade apaixonado pelo tema, trabalho com ele há mais de 30 anos,
iniciei minha carreira, a gente estava falando um pouquinho, né, Diego, Uhum, naquele momento que eu neguei aquela offer letter lá, eu fui trabalhar para uma empresa que chamava Platinum Technology. A Platinum uhum, Technology era um framework de produtos, então você tinha a ferramenta uhum, Case, tinha NSM, Network System Management, tinha DW, BI, todas uhum, essas coisas que você começa a falar, hoje é tudo velho já, né? DW, BI, cara, uhum. NSM, É. hoje é Observability. Bom, e tinha a stack de identidade na época, e comecei a trabalhar desde então, em 95, e de lá para cá, minha carreira toda em gestão de identidade, óbvio, identidade era um subset, né, de NSM, que é Network System Management, gerenciamento de sistemas, então acaba sendo uma disciplina do COBIT naquela época, assim como distribuição de software, e tinha um pilarzinho do COBIT que era controle de acesso. E aí eu trabalhei na BMC, e depois eu fui para a NetIQ e montei a NetBR aí, depois da NetIQ. Então, é isso, um apaixonado por identidade. Acho que até a criação da NetBR em si foi justamente Uhum, para fazer esse link do mercado estrangeiro para o mercado brasileiro. Até na época, o nosso logo era uma pipa mesmo, para uhum, É fazer esse. mesmo? Uma pipa deitada, assim, né? Legal. Com as cores do Brasil. Antigamente era uma Uhum, bandeira do Brasil, até bem louco. uhum. Mas esse é o objetivo, e é o que a gente traz aí, né, cara? É meio servir, né, de ponte para a evolução do mercado nacional. E, de alguma forma, fico muito feliz porque a gente conseguiu fazer isso e estamos fazendo de novo agora com o papo de hoje. Claro, 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 claro. E André, nessa questão, né, você usou um termo muito feliz, eu diria que muito sucesso. O sucesso é uma questão de uhum, cada um interpreta de uma maneira, mas eu tenho certeza que você é uma pessoa de sucesso, uma referência de sucesso, e um exemplo prático, vivo, muito vocal, de que identidade é um setor, identidade é um termo, é um capítulo grande o suficiente para ter um mercado e profissionais independentes que vivam de identidade, né? Sim, não, igual eu te falei, antes era um subset uhum, do COBIT e de NSM, é um negócio, tanto é que identidade estava muito relacionada a job scheduling, né? Porque você Hum, tinha que provisionar o usuário e deletar o usuário, né? Então, identidade era basicamente isso daí. Óbvio, controle de acesso com permissão, que é o que a gente vai falar hoje até. Mas, cara, foi tomando. É engraçado, né? Do jeito que o mundo evoluiu, e eu estava até pensando um pouquinho antes do nosso papo aqui. Se você uhum, for ver, toda essa questão que a gente passou de cloud, principalmente, foi quase um warm-up. Só foi uma preparação para o que vem. Então, como esses warm-ups, essas mudanças de modelo, uhum, que a gente vai discutir uhum. uhum, modelo hoje, como essas mudanças de modelo, elas carregam a identidade consigo, assim, entendeu? É impressionante isso, é impressionante. O Gartner, né, ele coloca a identidade não como segurança, não nada, é como é core de uhum. Sim, negócio. sim. Então, essa evolução que a gente vai passando, ele vai trazendo a identidade como um core, e aí é o que você falou, deixa de ser uma disciplina, uma subdisciplina, e vira um core, Sim, sim, né? sim, sim. Teve várias mutações e terão várias mutações ainda. E aí, já para conectar em mutação, já vou deixar para o Rodrigo para a primeira pergunta. Não, acho muito válido o que você falou e é uma coisa que a gente tem discutido com os outros convidados também, né? Como que a identidade saiu de ser aquele pedacinho da infraestrutura, né? E tem ganhado cada vez mais protagonismo. E a gente vê
vê essa evolução assim muito grande. E aí, um dos temas que traz dentro de identidade, que não é só login e senha, né? Às vezes as pessoas pensam em identidade e pensam só no básico da autenticação. Mas aí entra acho que o ponto que a gente queria discutir hoje contigo, né? Que é a autorização, né? Authorization. Por que isso hoje é um dos temas mais estratégicos que a gente vê hoje? Cara, primeiro, só para... A gente vai conversar várias horas aqui, tá? Beleza? Primeiro, parabéns aí para vocês. Os convidados de vocês que vocês trouxeram, estão trazendo, são top pra caramba. Isso é uma outra coisa apaixonante da área de identidade, que é o quê? É a possibilidade de juntar tantas pessoas legais. Então, isso, a gente até fala que a gente brincava, né, antigamente com essas pessoas que a gente encontrava em evento, que chega a ser uma máfia, assim, mas uma máfia do bem, sabe? Cara, não tem bandeira de empresa, não tem lance de concorrência. Vocês mesmos, né, Diego, trabalham em empresa, eu trabalho na minha, represento outras. Além do assunto, além do Oceano Azul que a gente tem para navegar, é essa questão como a gente é amigo entre si, entendeu? Isso também é um negócio, lembrando dos convidados que você falou. E a questão de autorização, fala assim, pô, que experiência que vocês têm em trabalhar com autorização? Ou o mundo tem, ou as empresas têm. E por que esse mercado está mudando? Cara, foi uma iniciativa que a gente começou há uns 4 anos atrás. Tem uma empresa, um papa quase, da autorização, que é a Axiomatic, que é um outro cara apaixonante para conversar. Inclusive fala português, um excelente cara para vocês trazerem. Eu vou fazer essa... Por favor. É francês e fala português. E a gente começou nessa iniciativa, porque todas as empresas trabalham com autorização. Todas as empresas. Isso é antigo. Só que a maioria tem sistemas homemade, né? Ou modelos de acesso. Bem, a gente vai falar de modelo agora. RBAC inicial, né? Ou não tão estruturado, mas é um assunto antigo. O que está acontecendo? Toda essa mudança de cenário, e o primeiro ARMAP foi cloud, e o segundo agora, pior, AI, e AI é só uma onda também, né, cara? É um outro modelo, de vida. É um outro modelo de vida até. Não sei nem se a gente está preparado para esse modelo. E eu tenho uma opção... Eu tenho uma opinião que é assustadora até. É um outro modelo assustador. Esse novo modelo, ele traz o dinamismo do negócio. O dinamismo de negócio, ele já vem um pouco com a transformação digital. Então, já tinha essa flag e falar assim, não, as empresas têm que se transformar, a gente tem que pensar. Mas a transformação digital, ela, de fato, ela não ocorreu tão forte para essa mudança de modelo de dinamismo da autorização em si. Assim como a cloud também, assim, pô, a gente consegue segurar aqui no modelo existente, tudo bem, explosão de outras coisas, né? Que seja explosão de roles, que até é um termo que a gente pode falar aqui, que é o role explosion, ou explosão de contas de serviço, NHI, tal, contas não humanas, mas AI é diferente. AI é diferente de tudo. E aí, a questão do dinamismo, de fato, muda a regra de negócio. E para acompanhar essa regra de negócio, o modelo existente, que pode ser 1 para 1, ou criação de perfil, RBAC, ou ele não se sustenta mais. E aí que começa, apareceu um caso de uso perfeito para autorização dinâmica. Sem autorização dinâmica, esse caso de uso não rola, que é AI. Só que tem uma coisa mais bacana ainda, que aconteceu com a indústria.
e por isso que é apaixonante essa indústria. As empresas que atuavam como soluções de autorização, elas perceberam e falaram assim, eu não posso mais trabalhar sozinho nesse mercado. Eu não posso mais concorrer com o meu concorrente. O que vamos fazer? Vamos se juntar, vamos dar as mãos e vamos criar um modelo, um protocolo, um grupo de trabalho, que aí surgiu o Altizen, o David é um dos fundadores, o Alex é outro das Termos, são pessoas maravilhosas também, vamos colocar aqui para falar. E aí os caras estruturaram padrão, protocolo para suportar e para todo mundo trabalhar junto. Porque antigamente era cada um assim, cada um com o seu case. A galera, não, vamos padronizar, vamos trabalhar junto, vamos alavancar o mercado, né? Vamos incentivar a adoção, e aí vem AI. Então, cara, é muito legal estar nesse contexto, né? Sim. E ver o que a gente tem para o futuro para trabalhar só nesse assunto. E aí, falando um pouco de história, né? A Ping já fala há algum tempo da desacoplar a autorização da autenticação. Sim. Isso já fala há algum tempo isso daí, mas você vê, de fato é uma realidade? Ainda não, até que chegou a AI. E aí vem o quê? Pegando no gancho todo das mudanças todas, encarar a autorização como o novo perímetro da segurança. Não é mais a identidade é o novo perímetro. A identidade não é perímetro. E a IVE fala muito disso daí. A identidade está tudo dispersa. Não dá para falar que é perímetro. Mas a autorização é o novo perímetro de segurança. Boa. André, me permite nesse tempo, apesar o seu contexto, cara, ele é um contexto sólido, muito embasado e, como você disse, necessário, né? A gente tem que fazer alguma coisa assim ou sim, e aí veio como warm-up para algo maior, como o Cloud veio para algo maior e está desbloqueando, mas ainda existe uma resistência do mercado, de profissionais, e talvez até por falta de desconhecimento de como lidar com essa etapa nova, de que a Holy, o grupo, é o formato de resolver os problemas, tá? Mas esse modelo já começou a quebrar, se desfalecer em algum lado, né? Isso vai ter um reflexo, né? O que você vê de maneira transitória? Gente, quem olha para esse modelo de Holy grupo, para de pensar assim, ou usa ele, mas já começa a fazer essa etapa a seguir. Tá? Isso. O que você sugere nessa etapa de evolução? Como toda... E já discutimos isso bastante com as empresas também, até nessas iniciativas que a gente teve no passado de posicionar a autorização como um elemento crítico, né? Não dá para pensar na autorização apenas no modelo existente. E aí a gente fala de RBAC e Roaming. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer para mudar? Quais são os passos dessa mudança? E se, de fato, é uma mudança. Por quê? Porque o contexto não é de ou. O contexto é de e. Ou seja, eu não vou abandonar um modelo antigo. Por quê? O modelo antigo, ele já suporta milhares de aplicações estruturadas no modelo antigo. Isso é uma coisa. O modelo antigo, ele não acaba. Só que o modelo novo, você fala, pô, peraí, o jeito que eu lido com essa estrutura de RBAC, eu preciso, no mínimo, ter uma governança nela. No mínimo. Cara, as empresas minimizaram a importância da governança de roles, de RBAC. O que existe na cabeça das pessoas, o que é? Eu vou fazer um mapeamento,
vou fazer entrevista, vou conversar com sei lá quantas áreas de negócio, vou criar uma planilha, vou carregar essa planilha dentro de uma ferramenta IGA, até passar por tudo isso daí demorou alguns anos, se der tudo certo, tá? Se for Sim. alguns anos. Aí eu carrego. Cara, o cara muda o negócio. O cara muda os modelos, muda a estrutura, muda as pessoas. Então, assim, as pessoas é de menos, porque as pessoas vão estar dentro da estrutura, mas vão mudar a estrutura. Aí eu pego um acelerador, aí um ventilador, um turbilhão chamado AI, que vai mudar mais ainda. Então, não é ou, é e, mas o que eu preciso? Eu preciso governar isso. Vocês falaram com a galera da Nex lá, com o Rei, que é outro cara top, é outro apaixonado por identidade também. É um exemplo de como lidar com isso. Então, eu vou governando isso, e isso vai me criando alicerce e insights, embasamento para estruturar um novo modelo, né? Mas a adoção do novo modelo, ele não elimina o outro. Ele é aplicado para outros casos de uso. Então, existe a coexistência, existe a necessidade de governança e higienização, e existe a necessidade de adoção desse novo modelo. Legal. Vou deixar para o Rodrigo agora. Ô André, e aí quando você está falando desse novo modelo, cara, uma dificuldade que a gente vê muito grande hoje é que cada aplicação SaaS, on-price, todo mundo implementa seu próprio modelo de autorização. Não existe ainda, aí você até me corrija se eu estiver errado, mas não existe um padrão que todo mundo segue do ponto de vista, olha, se você quer implementar a autorização na sua aplicação, siga essas melhores práticas, como se fosse um OAuth, embora o OAuth seja um protocolo de autorização, mas que não define o modelo que tem que ser implementado, né? Isso não gera muita dificuldade para a adoção? Então, e aí que é o lance da indústria que eu te falei, né? A indústria, cara, a indústria de identidade, na boa, é um exemplo para milhares de indústrias. Milhares de indústrias. Em menos de 3, 4 anos, a gente tem 4 protocolos super importantes para apoiar nessa questão que você falou, que é a padronização e tudo mais. Então, a gente tem como um padrão novo o OpenID for VC, que é a parte de identidade descentralizada, muito apoio nisso. A gente tem toda a parte de SSF, que é o Share Signs, e o KF. A gente tem o SPIF, que chegou agora, de máquina, e a gente tem o Altizen, que é o OpenID para autorização. Agora, o que pega? É uma outra coisa que o Gartner coloca bem para caramba. Existe um déficit técnico de entendimento disso e aplicação disso na vida real. Existe um technical déficit. E aí, Diego, você como fomentador aqui e top tudo isso, cara, onde que só isso já é aquilo que eu te falei, só autorização e Altizen, sem entrar tanto no mérito dos outros protocolos em si, já é emprego, trabalho, mudança. Então, na verdade, Rodrigo, não tá sendo aderido, porque tudo bem que é um padrão novo, tá? É um padrão que é selado com a versão 1.0 oficial, aconteceu no ano passado. Mas, entendeu? Começar a estudar, a turma começar a aderir. Tem as metodologias de adesão, isso não é vareta mágica também. Então, não adianta dar tiro no pé, não adianta se falar assim, não, vamos transformar, não. E aí, talvez, é a história do AI. A AI, sem esse novo modelo, não vai dar certo. Isso é claro. Ficar dependendo de AI para RBAC, você colocar um usuário no grupo e dar permissão para ele, é totalmente fora de contexto, né? E de fluxo, e best practice do que próprio on behavior off, o main the loop e tudo mais.
É engraçado, cara, isso daí. A gente fala com os clientes falam assim, não, a gente, porra, eu preciso responder para o meu diretor, como que eu vou organizar a IA? Então, a primeira coisa, eu vou associar um usuário a grupo. Sim, cara, tudo bem, sem isso é nada, né? É melhor do que... Melhor que nada, né? Então, um modelo que foi criado e está muito popularizado, use o que tem, pelo menos, né? Use o que tem, mas está longe de ser suficiente, está longe. Tá. Nessa linha de estar longe, desculpe te interromper, assim, tá claro que existe um gap, um buraco negro gigantesco entre o ideal, o que tem hoje, e as pessoas, vamos colocar aqui, o corpo técnico, né, o corpo de engenheiros, de pessoas de negócio, precisa atravessar, né? E aqui é uma pergunta super difícil, né? Se você não tiver resposta, tranquilo, que eu acho que eu também não tenho, é curiosidade. Quais são os indicadores que as empresas precisam olhar para falar, cara, já estou nesse momento de eu trabalhar não. de novo? Não, legal. Estou perdendo tempo. Você me mandou uma listinha de perguntas, essa era uma das perguntas difíceis que eu te falei para responder. Sim. Aliás, não tinha nenhuma pergunta fácil, né? Não, mas é legal. E como a gente está no mercado e como a gente aprende, né? A gente não sabe tudo, e a cada conversa, até aqui mesmo com vocês, a gente sempre aprende. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui num cliente ontem, grande cliente, grande empresa. Ele tem uma estrutura muito complexa de autorização, muito complexa. Grupo, nested group, muito complexo. E da forma que eles organizaram a empresa, porque isso vem de legado. Eu pego um token e eu carrego todas as informações do grupo. Tá? E eu carrego esse token e vou passando nas aplicações para ver se eu tenho permissão ou não, tá? E batendo uma a uma. Cara, o cara tem tanto grupo e tanto nested group que, e aí tem mainframe por trás, o mainframe suporta 32 bits de carregar, 32K de carregar a informação. Já não está dando mais. Então, Diego, às vezes, tem a limitação própria técnica, porque a gente carrega isso há tanto tempo que aí chega um limite técnico, quase um bug do ano 2000, que é a questão do tamanho do token. Então isso é um exemplo de como que as empresas estão preparadas. Agora, beleza. Uma outra coisa, não existe a governança em si do ESIS, de como está, e o cara olhando para frente fala, cara, eu vou carregar isso até quanto tempo? O cara está num insight, o cara está num processo de modernização e transformação digital e desenvolvimento de Cloud Native Application e tudo mais que está por trás disso. Assim, esse é o momento. Esse é o momento de eu mudar o modelo. Você falou muito bem, Rodrigo. Criar um design pattern. Um padrão. Para disseminar. Tanto é que as melhores práticas tanto para autenticação como autorização é criar uma equipe de design pattern e aportar essa equipe dentro da área de negócio como arquitetos e os arquitetos apoiarem a área de negócio. Não está isolado, está desacoplado, mas apoiar a área de negócio a fazer. Há uns 4 anos atrás, quando a gente estava empreitando em autorização, eu fui no Gartner, conversei lá com o analista do Gartner, e ele falou assim para mim, cara, a área de negócio, ele está afim de resolver o problema rápido, entendeu? Ele não quer dor de cabeça, não quer um design pattern, então vai no que tem. É que eu acho que há 3 anos atrás a história é outra. Hoje a história é diferente. E, de fato, você precisa, talvez, investir, e aí entra a questão, é um investimento adicional, certo?
Sem dúvida. Mas é que o negócio exige isso. Se o negócio não exigir, não justifica. Mas o negócio olhando para frente justifica isso. Entendi. Perfeito. Vai lá, Rodrigão. Né, tem uma coisa que você falou, que o mercado hoje, ele, né, olha, esse negócio sempre quer a solução mais rápida. E hoje acho que isso está pior, né? Porque com a IA, tá todo mundo com essa sensação de que tem que ser cada vez mais rápido, porque senão eu vou ficar para trás. E eu até vi uma piada ontem na internet que era isso. O cara falava assim, não, a gente tem que usar IA para a gente não ficar para trás, mas ficar para trás com relação a quem? Não, os nossos competidores, mas o que eles estão fazendo? Não sei, mas eles estão fazendo alguma coisa, eles têm que fazer também. Elas estão correndo sem nem saber exatamente aonde elas querem chegar, mas elas estão correndo. Cara, esse é um bom ponto, e por isso que eu acho que é assustador, tá? Uhum. Por quê? E aí, para a própria questão de identidade, né? A gente não dá bypass nas coisas, na evolução técnica, principalmente identidade. A gente não tem vareta mágica, não tem silver bullet, entendeu? A gente não pula etapa. Não pula etapa, porque a gente não vai comprar um pacotinho pronto, né? Eu acho que tem essa ilusão da galera falar assim, não, eu vou comprar um pacotinho pronto, vou colocar na empresa e tudo vai funcionar. Eu até acho que esse pacotinho pronto, ele vai existir, mas vai demorar, tá? A turma está falando muito em todos esses movimentos de convergência, de segurança, identidade, é para plataformar. Beleza. Mas está longe ainda. Está longe de ser realidade. E por mais que tenha a plataforma pronta, eu tenho um problema de déficit técnico, certo? Que a galera... Sim. E isso tem dois problemas. Não tem gente suficiente para atender todo mundo. Não tem, tá? E a empresa tem que criar skill para isso. Por quê? Isso é core business. Isso é core. A empresa que fala que isso é adjacente já está quase morta, cara. Está muito para trás. Vai continuar os negócios, vai continuar fazendo tudo, beleza, mas não vai se posicionar como liderança de mercado. Então, tem o déficit, é core. E o que está acontecendo? As pessoas, as empresas, estão dando um bypass nisso daí, estão dando um skip, achando que deixando de fazer o pilar, e aí a gente fala de pilar, tá? A gente está falando dos novos pilares, mas tem os pilares anteriores. Sim. Não dá para ignorar os pilares anteriores. Aí a gente vai continuar falando de IGA, de IAM e de PAN. A gente vai continuar falando disso daí. Dá um bypass nisso daí e já querer ir para cima. Em identidade, isso quebra. Assim, o quebrar não é um simples quebrar, né? Desmorona. Uma coisa que a gente estava discutindo essa semana, né? Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, mas tem tido vários vazamentos de empresas de IA, né? De data exfiltration, quando quebra, cara, são dados sensíveis, são coisas que estão, né? Assim, que tem um impacto muito grande. Não é o quebrar que a pessoa não vai trabalhar por 1 hora até a gente resolver. Não, é dano na reputação da empresa, né? A gente está falando de coisas gravíssimas aí. E eu tive um cliente também, de fato, quebra de outra coisa também. É o uso, não é o vazamento da AI em si, mas é o uso da AI para apoiar a quebrar. Também isso. Entendeu? E isso é um dos aceleradores da importância de estruturar os pilares básicos. E por isso que eu falo, tem que olhar para a RBAC, tem que olhar para a higienização, tem que trabalhar para a governança. Isso é pilar básico. Porque tem a força do mal. Sim. A força do mal vai aproveitar essas vulnerabilidades. E talvez não seja nem vulnerabilidade, não é um reporte que tem que estar.
é a falta de atenção, o desprezo de arrumar os pilares essenciais para dar o próximo jump. Legal. É. Nessa linha de pilares, né? E assim, tá mais que claro, eu acho que todo mundo conseguiu captar essa importância do pilar de autorização forte, alinhado com o negócio, de uma maneira escalável. Acho que agora a palavra também é essa, né? É isso. É isso. Escalável, tem que ser bem modelável, né? Qual é aí, André? Qual que é? Bom, eu e o Rodrigo aqui e o IdentiShot tem uma missão e um propósito que é dar mais insumos para o mercado, para as pessoas que estão nessas empresas, que estão nesses negócios, a se prepararem melhor e até de maneira mais rápida, eficiente, com esses conteúdos que estão na mesa, mas ninguém sabe como chegar, como usar eles, né? Como que você vê que um profissional de AM hoje tem que se preparar? Qual que é o caminho? Existe uma escola, existe uma faculdade, existe um curso que você recomenda, um telefone mágico? Cara, vai por esse caminho, né? que existir. A gente vai anotar aqui, só colocar 90-90, liga nele. Mas cara, qual que é a trilha, cara, para esse profissional se preparar nesse pilar? É uma pergunta boa, e aí eu posso falar por mim, tá? Posso falar por mim. Eu acho que é uma engrenagem. É uma engrenagem. A primeira parte da engrenagem é, de fato, gostar do que você faz. Gostar do assunto. E a gente vê, né, Diego, com todo mundo que a gente trabalha e conversa, muita gente apaixonada. Então, a primeira coisa é ter paixão. De verdade, não é brincadeira isso. Segunda coisa, cara, eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Não paro de estudar. E hoje é muito fácil estudar. Qualquer ChatGPT, qualquer Copilot, qualquer AI, e é muito fácil fazer pergunta e ter resposta, e ter links de apoio. Então, assim, tem que estudar, tem que ler, tem que entrar, quem são os caras top de Altizen no mercado? Aqui, ó, o Alex, o David, deixa eu ver o que os caras fizeram. Entra na empresa dos caras. Aqui, um é da Cerberus. Cerberus é open source. Tinha um OPA também, só que o OPA teve todo aquele rolo da estira lá com a Apple, que absorveu o grupo inteiro do OPA, e o OPA está fadado a morrer. Mas tem um entrante novo, que é o Cerberus, são outros caras apaixonantes disso daí também. Então, assim, eu acho que é ir atrás, sabe? É ir atrás. Não tem vareta mágica para isso. Eu sei que tem algumas iniciativas de até amigos nossos que querem facilitar esse estudo, né? Então, criando uma estrutura mais fácil para isso, porque também é muito chato você colar num Udemy ou qualquer outro ali, ficar vendo o vídeo, é chato, cara. Vamos ver, realmente. Mas eu acho que gostar, que é a paixão, e estudar, que é ir atrás. Então, gostar e ir atrás. Cara, dá para se virar para caramba, meu. Boa, legal. Rodrigão, vou passar para ti aí. Não, acho que a gente está chegando no final, cara. Primeiro, muito obrigado, André, pelo papo. Achei que bem legal, assim. Veio a conversa descontraída, né? Gostei. Acho que você tem que voltar mais vezes aqui para falar com a gente. Uma outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: você acha que essa parte de autorização que a gente comentou, se ela tem muito impacto nessa parte de desenvolvimento, arquitetura, API, porque é uma coisa que a gente vê também, né? A identidade ela sendo mais ligada com o desenvolvimento, com o consumo de API, ainda mais agora que a gente está falando de conceito de, né, modularização, IA, MCP Server. Como é que você vê isso aí também? Cara, eu estava num outro cliente, o cliente perguntou, falou assim, e eu falando desse jeito, né, tal, pilhando,
pilhando a galera de identidade para autorização. Aí uma moça levantou a mão. Mas isso não tem que ficar com desenvolvimento? Eu falei assim, meio respondendo a tua pergunta de uma outra forma. Aí eu falei assim, olha, eu acho que há uns 3 anos atrás, quando não tinha a importância desse desacoplamento ou dessa arquitetura, eu acho que a resposta era assim. Hoje, a resposta não importa muito. Por quê? E aí você fez lá com a Ive também, né, Diego? E ela tem um livro muito top, até fazer um negócio aqui, a gente tem um evento, a Ive vai ver para o Brasil e a gente vai lançar o livro dela aqui no Brasil. Vou convidar vocês. Legal, será um prazer participar. E o livro dela é muito legal, que ela fala identidade como produto. E o que ela fala identidade como produto, não importa a área, não importa. Eu tenho que encapsular aquilo como algo importante para a empresa. Aquilo tem que ter um owner, tem que ter um dono, e aquele dono vai viabilizar. Se é a área de identidade, por que é melhor a área de identidade? Porque eu tenho um save do déficit técnico. Ou seja, o mesmo cara que fala OpenID para implantar uma solução para cliente é o mesmo cara que vai falar de OpenID para solução interna. Entendeu? Então, eu consigo ter um saving de escala de pessoa e de padronização e de conhecimento. Então, não importa quem é a área. Eu tenho que ter um grupo, um dono, que pode ser com multi-áreas, né? Mas eu tenho que ter um líder, eu tenho que ter um dono. Justo. Né? E no final do dia, é um tema compartilhado isso, né? Assim como existe a cloud com a modelo de responsabilidade compartilhada, o tema de autorização também deve ser tratado como, né? Isso. Porque os dois times têm um impacto direto nessas arquiteturas, no negócio, no código, na experiência do usuário. Então, concordo contigo. É que é fácil, né? E acho que mentalmente do ser humano terceirizar algumas responsabilidades. Nem todo mundo gosta de ter para si essa responsabilidade, né? E quando é algo complexo que talvez não está tanto no hype, falta informação, falta patrocinador, você fica com mais medo ainda porque fica mais arriscado tocar. Mas precisa ser compartilhado. E talvez agora a gente pega AI, a gente vê as empresas se mobilizando para criar grupos de AI, né? Aí você vai falar segurança em si, os guarda-reios, por si só, fica difícil de achar quem que é o dono disso. Isso é muito louco. Hoje em dia já está acontecendo isso. E aí entra essa complexidade e talvez a importância maior de se ter dono da identidade. E a Ive coloca isso muito bem. Não é CIDO, não é Chief Inform... Não, cara. É Product Owner. Igual tem um produto de pessoa física, pessoa jurídica, seguro. É um produto chamado identidade. E aí a gente consegue estruturar para que isso chegue em desenvolvimento. O duro é que hoje é separado e a turma não segue. Isso não dá mais. Isso não dá mais. E assim, vamos fazer. Agora a gente representando o mercado de tecnologia, a gente também não facilita, né? A gente lança tanta coisa, tanta hora, a gente não nomeia, às vezes, algum chapéu, fala, olha, isso aqui eu recomendo né? E aí o cliente, o lado do negócio, acaba absorvendo com o que tem também, né? E até para facilitar... Tem um overselling, né? E por isso que é assustador, né? Agora nessa onda de AI, né, Diego, com tanto de vendor e falando que tem solução para tudo, tal, e os caras ficam no surface do entendimento do problema, porque é difícil descer também. Eu concordo com você. E por isso que eu acho legal a história da autorização. Os vendors
se mobilizaram, deram as mãos para não agir desse jeito, porque eles viram que se fossem desse jeito, ia ser exatamente isso que você falou, não ia facilitar. E tem uma coisa muito bacana, cara, porque e aí, até fechar aqui, né, tem uma onda nova, né, tem um label novo de autorização que é o Runtime Identity. A identidade hoje, ela é reativa. Eu não tenho controle da identidade. Eu dou permissão para o cara tem acesso no sistema, usuário e senha, MFA, tudo bem, mas a permissão está lá. É reativa, está dado, já era. E vetor de ataque é usar exatamente essa reatividade da identidade. Runtime Identity, eu passo por uma camada de autorização. E essa camada de autorização, ela é retroalimentada. Por quê? Com todos os protocolos que eu tenho, eu consigo compartilhar sinal, eu consigo tomar decisão, eu consigo ver contexto, eu dou allow ou deny, ou eu consulto mais coisas para dar um allow, ou quando eu der um delay, coloco em quarentena e vou um honeypot para ele, para inspecionar ele. Então, esse runtime identity, de fato, é uma mudança de jogo. E isso é legal, entendeu? Porque aí a gente começa a mudar a mentalidade da turma, achar, não, autorização é só uma plataforma. Não, autorização é a forma de lidar com a identidade em tempo real. É muito... E é necessário. E é necessário. Não é esperar, né? Tem um ciclo de revisão de acesso acontecer, a revisão acontecer daqui a 30, 60 dias, 9 meses, ainda dá um tempo depois, coisa que tem que ser imediata, ponto, acabou. E aí o lance do pilar, a gente não consegue transformar isso para tudo, mas eu acho que tem que ter coragem. Tem uma palavra, talvez investimento, negócio, né? Falando investimento, coragem, mas investimento e negócio, mas tem que ter coragem dos diretores, das empresas para embarcar nessa. E quem tiver essa coragem sai na frente. Isso é vantagem competitiva. Concordo. André, cara, que papo, e aqui daria para a gente ficar até as 10 da noite tranquilo. Conversando. Com certeza. Uma boa interação com a galera online. Cara, obrigado. É isso que eu tenho para dizer aqui. De novo, nossa missão aqui é propagar o tema e ajudar mais pessoas que estão dentro a expandir esse conhecimento. E a gente viu uma baita oportunidade também para quem está fora, está perdido em algum campo, não conseguiu se encaixar ainda. Cara, identidade é um mercado super welcome, né? Super bem-vindo para todo mundo. Vem a experiência que você tem. E aí, talvez uma última dica sua, o que você recomenda para quem quer vir para esse mundo quentinho de identidade? Eu acho que tem skill assim que o mercado precisa, né? Às vezes eu até acho algumas vezes um desenvolvedor, um administrador de sistema, entendeu? Tem mais aptidão um pouco para isso, né? Tem uma questão que as coisas também, a própria codificação das coisas estão ficando mais fácil, né? Talvez o déficit é o entendimento disso, e trabalhar como uma forma de arquitetura, né? Os arquitetos de identidade, eu acho que talvez seja a profissão da vez aí, porque tem que ter todo esse contexto, né? Então, o que eu falo? Óbvio, tem um cara que está começando e aí estuda, vai ter que ralar e tudo mais, mas eu acho que tem uma enorme oportunidade para uma área de arquitetura de identidade. Legal. Enorme, Também acreditamos nisso. Tá falando. Show de bola. Rodrigão, quer fazer as honras? Parabéns. Não, eu só queria agradecer, dar parabéns para vocês.
vocês começaram há pouco tempo e já estão criando um impacto no mercado. O mercado precisa disso também, então, parabéns, cara. Obrigado. Louvor a vocês. Obrigado, André. Obrigado. Bem, obrigado pela participação, cara. Acho que foi realmente um bate-papo muito legal. Acho que tem muita coisa para a gente continuar conversando ainda, trazer você de volta aqui para outros papos sobre identidade. E é isso, a gente vai continuar, né? Acho que a gente tem uma agenda aí, né, Diego, bem recheada aí até o meio do ano agora, e a gente tem mais coisas, novos projetos aí para frente. A ideia é que o Identity Shot seja realmente essa comunidade aí, esse bate-papo sobre identidade, para a gente trazer isso aqui com conteúdo acessível para o nosso pessoal aqui no Brasil, né? A gente vai fazer temporada 1, temporada 2, 3, 4 de autorização. Isso aí. Ótimo. Fechado, André. Obrigadão, Até cara. mais, André. Obrigado. Obrigado. Falou, tchau.